Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016. Todas as atenções estão voltadas para o Brasil, por conta dos chamados mega-eventos esportivos. De acordo com o Sebrae, o país deve receber cerca de 600 mil turistas estrangeiros no ano que vem. Eles vêm ao Brasil para assistir aos Jogos da Copa, mas também para conhecer a história, a cultura, a gastronomia e os pontos turísticos do país. A partir de agora, mais do que nunca, o domínio da língua inglesa vai se tornar essencial para que as relações entre os brasileiros e turistas sejam satisfatórias. E em Campinas, como está esse cenário, já que a cidade é uma das possíveis subsedes da Copa? Ela vai oferecer acomodações para até 2 delegações que vêm usar os centros de treinamento. Mas, independente de eventos, as pessoas estão preocupadas em aprender os idiomas como forma de crescimento pessoal. O aprendizado da língua inglesa e seu impacto cultural são os temas do Espelho Urbano de hoje. Olá, eu sou o Matheus Zampa e está começando mais uma edição do Espelho Urbano. Aqui no estúdio comigo, Natália Mitier. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Matheus. Quem está aqui no estúdio com a gente também é o professor Lucas Lopes. Ele é mestre em Linguística e doutorando em Linguística aplicada pela Unicamp. É também professor da Faculdade de Letras da PUC Campinas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Vamos começar o programa mostrando uma escola onde aprender inglês é tão importante quanto o português. Ela é uma das chamadas escolas bilíngues. You? Yes. Are you sure? Who took the cookie from the cookie jar? Num mundo cada vez mais globalizado, aprender outras línguas tornou-se fundamental. Nesse contexto, as escolas bilíngues, com a proposta do ensino em inglês, buscam estimular desde a infância o aprendizado da segunda língua. My name is João Vitor. A criança até os 7 anos de idade, ela tem o que a gente chama de janela de oportunidade. O cérebro está pronto para receber qualquer parte de aquisição de linguagem. Não existe uma definição prévia, é língua materna, é aquisição de linguagem. E esse espaço do cérebro, vamos dizer assim, vai fazer conexões neurológicas de acordo com aquilo que ele vive. Ainda segundo a coordenadora, é comprovado que o contato com outros idiomas antes dos 7 anos de idade torna seu aprendizado permanente. E isso é memória permanente. É justamente aquilo que resguarda que a língua materna não se perca. Então, neste mesmo espaço é onde a gente vai desenvolver a segunda língua. Nesta escola de Campinas, frases em inglês e português estão espalhadas pelo ambiente. Tudo para ajudar na fixação do aprendizado da criança, que tem mais flexibilidade para articular as palavras e menos vergonha do que um adulto. Crianças aprendem muito mais porque a cabeça deles não é formada ainda. Então eles são abertos, eles não têm vergonha, é um jogo. Agora imagine você é um médico, super inteligente e você fala inglês bem básico. Aí você se sente diminuída, tem vergonha de errar, todo mundo vai dar risada. Crianças dão risada o tempo todo, de tudo. Então, para eles é uma brincadeira. Quando você aprende na brincadeira, você não é ameaçado. A cada dia cresce o número de escolas bilíngues no Brasil. Com diferentes métodos de ensino, em um ponto todas concordam. A melhor forma de aprender inglês é brincando. Go, excuse. Go in here. E o que pensam os pais dessa brincadeira toda? Para os que escolheram as escolas bilíngues na hora de matricular os pequenos, fica evidente o desenvolvimento e o domínio do idioma por parte das crianças. Ela fica mais exposta a mais informação e a gente percebe que ela aprende tudo com mais facilidade. Então você ensina uma coisa para ela, no dia seguinte ela já está respondendo com muito mais rapidez. Vê que isso está sendo muito espontâneo na vida dele, porque no momento que ele está comendo, ele fala o nome das frutas em inglês sem ninguém perguntar. Então está fazendo parte da vida dele em inglês. Professor, existe uma idade ideal para a criança começar a ter contato com outro tipo de língua, língua inglesa, língua estrangeira? Bom, Matheus, quanto antes, melhor. Principalmente pelo fato de que crianças fazem conexões. Mesmo que a gente tenha visto no vídeo que a abordagem é bem mais linguística e discursiva, a criança vai beber o suco, vai comer uma fruta, ela já nomeia que itens são estes. Eu acredito que talvez uma política linguística mais focada no ensino para crianças talvez faça com que esse desenvolvimento seja mais eficiente. Um outro questionamento não existe nenhum incentivo talvez por parte do governo com respeito ao ensino de inglês para criança e nem o ensino bilíngue no Brasil. Mas acredito que quanto antes melhor, principalmente porque a criança ela tem a tendência a fazer conexões. E ela
ela não estabelece parâmetro entre língua materna e língua estrangeira. Então o pai tem que aproveitar essa oportunidade e bola para frente, colocar a criançada para aprender. O ensino do inglês sofreu mudanças ao longo dos anos. E uma professora que fez história ensinando o idioma está hoje no quadro Campinas rumo aos 240 anos. Os alunos já não são mais os mesmos. Bastante coisa parece ter mudado. Mas para a apaixonada professora Nair Fobê, que leciona inglês em Campinas desde 1953, o prazer de ensinar e o entendimento de que nada substitui o bom olho no olho parecem inalterados. E eu sempre achei que a gente aprende uma outra linguagem, primeiro se você entende o que a outra pessoa está dizendo. E para você entender, você tem que estar num contexto. E esse contexto a outra pessoa tem que ser seu cúmplice, né? A outra pessoa tem que interagir com você, ela tem que estar curiosa sobre você. Ela saiu cedo de Marília para marcar a vida de muitos à sua volta. O arcebispo Dom Bruno Gamberini, por exemplo, foi um de seus pupilos. Eu sempre quis ser professora, sabe? Eu sempre achei que esse era o meu talento, né? Falar para os outros e passar alguma coisa. E sempre brincava, quando era criança, brincava de escolinha, né? Jogava futebol na rua também, viu? Para ensinar a língua de Shakespeare, a carismática professora acredita que não existe nada melhor do que o exercício da fala. Você sabe que a gramática às vezes engessa. Você fica preocupado em falar corretamente e a coisa não vem tão espontânea e você acaba não se comunicando, né? Não quer dizer que eu vou contra a gramática, mas eu acho que você aprende uma língua usando a língua. Na visão da professora, o estudante não está mais difícil do que antigamente ou menos interessado. O aluno gosta de aprender, só é necessário causar o interesse. O mundo de hoje ele é assim, ele é todo fragmentado, ele é todo cheio de links. Daí você vai para o link e esquece de voltar. Mas eu adoro vocês. Quando vocês fazem uma pergunta inteligente, então, eu durmo feliz. Eu adoro aluno. Nair Fobê é professora da Faculdade de Letras da PUC Campinas há 60 anos. Pelo número de alunos aos quais transmitiu o amor pela língua, é personagem fundamental na história do ensino de inglês em Campinas. Professor, inclusive você teve aula com a Nair, né? Tive aula com a Nair Fobê, é um exemplo de pessoa, e ela sempre dizia que para eu ser professor eu teria que fazer o aluno se apaixonar por aquilo que eu estou ensinando e pela minha atuação. Então acho que é um exemplo legal que ela esteja ali, né, como exemplo de superação também. Pois é, e com a Copa do Mundo chegando, o inglês se torna fundamental. Vamos conferir como Campinas, uma das subsedes da Copa, está se preparando para receber esse evento. Algumas empresas campineiras estão adotando iniciativas para capacitar os funcionários no atendimento em inglês. Acompanhe na reportagem de Ana Benossi. Alguns estabelecimentos, como este restaurante em Campinas, estão adotando iniciativas com o objetivo de capacitar os funcionários para o atendimento dos estrangeiros. A iniciativa gerou um certo desconforto no início, porque gera aquela dúvida se vai dar certo, a rotatividade no segmento é muito grande, né? Será que vale o investimento ou se não vale o investimento? Tudo tenta que você consegue. É o nosso caso. Eu acho que nós temos funcionários aqui, colaboradores, que jamais pensaram em falar alguma coisa em inglês, né? Jamais tiveram essa oportunidade. The service is included. The service is included. Mesmo sem contato anterior com a língua, alguns deles já se sentem preparados para atender os turistas estrangeiros. Hoje sim, hoje nós estamos já bem avançado no nosso curso e temos algumas contratações que já sabem falar inglês, então hoje nós não temos problema para atender o cliente. A previsão é que 15 funcionários se formem até o final deste ano, já que as turmas são divididas em 5 pessoas para o maior aproveitamento das aulas. Espero que eles consigam terminar esse curso a tempo, porque a gente vai dar também um diferencial de salário por causa disso. O Aeroporto Internacional de Viracopos também iniciou em setembro um projeto em parceria com a Prefeitura para treinar os funcionários. Em 2014, são esperados aproximadamente 4 milhões de turistas estrangeiros em Viracopos. Devido a essa grande demanda, cerca de 600 funcionários participarão de um curso de inglês aqui mesmo no aeroporto. Até o final do curso, 24 turmas serão capacitadas com noções básicas. E os alunos são das mais variadas áreas, desde balcão de informações até lanchonete. Viracopos é um aeroporto internacional, como tal ele é fronteira, recebe pessoas do mundo inteiro, chegam e que saem, né? E como fronteira do país, ele
precisa, né, ter pessoas que se comuniquem em várias línguas. Então a gente sentiu essa necessidade. Além do método tradicional de aprendizagem em sala de aula, ocorrerá uma simulação no próprio saguão do aeroporto, onde será testada a conversação. Eles pronunciam, eles interagem externamente, fora da sala de aula, na situação de uso real da língua, ou seja, saem no saguão do aeroporto para usar. Fizemos essa experiência, temos mais experiências programadas. Entre os taxistas que também têm direito a fazer o curso, encontramos este que não quer participar. Para ele, os estrangeiros é que devem se adaptar e aprender o português. Eu acho que quem vai a algum lugar tem que se enquadrar naquela cultura, naquela língua. Eles cobram muito da gente, mas são menos cobrados. Apesar das ações mostradas, ainda são poucas as iniciativas de cursos de inglês para os funcionários que vão lidar mais diretamente com os turistas estrangeiros. Professor, essas iniciativas acabam trazendo benefícios a longo prazo? Bom, eu acredito que todas as iniciativas são válidas, mas a gente também precisa tomar um certo cuidado para a gente não traumatizar as pessoas. Porque às vezes é um curto período de tempo em que talvez as pessoas gostariam de inserir de forma paulatina todas as expressões, todos os modos de se expressar em inglês. Então é preciso cuidado. Claro que talvez uma abordagem ligada ao ESP, que é English for Specific Purpose, talvez ir para o saguão, saber tirar pedidos de cliente, saber guiá-los dentro de um hotel. Acredito que essa seja realmente uma iniciativa interessante, mas também a gente não pode traumatizar, conforme o taxista, provavelmente ele tem uma relação sintomática com o idioma. Ele não quer aprender, então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Mas as iniciativas são válidas. Claro que num curto período de tempo, que a professora também trouxe de contribuição, é colocar o aluno para praticar, igual a Fobê disse. Trabalhar o aluno no sentido de colocar para falar, e não talvez ficar muito ligado ao aspecto gramatical. A procura por curso de inglês tem aumentado em todo o país, já que o idioma é considerado básico no currículo. Por conta disso, a busca de outros idiomas além do inglês é considerado um diferencial. O brasileiro está cada vez mais interessado em aprender uma língua estrangeira. A demanda em algumas escolas de idiomas cresceu até 35% com a chegada dos mega-eventos, de acordo com o portal Brasil Econômico. Mas o aumento na procura ainda não modificou o fato de que, no Brasil, apenas 5% da população fala inglês fluentemente, situação que deixa o país na 38ª posição do ranking mundial. Apesar do baixo índice de fluência da população, falar inglês já é considerado um pré-requisito para entrar no mercado de trabalho. De acordo com especialistas, os profissionais agora devem buscar aprender também uma terceira língua. Segundo pesquisa feita pela Cato, o profissional que fala fluentemente inglês e espanhol, por exemplo, pode ter aumento de quase 22% no salário, principalmente nos cargos de coordenação, supervisão e chefia. Depois do espanhol, as opções mais procuradas pelos brasileiros são o francês, o italiano e o alemão, de acordo com a área de trabalho. Professor, por que aqui no Brasil a fluência no inglês é tão baixa? Matheus, como eu já dito, o Brasil ou as políticas linguísticas brasileiras não investem tanto no ensino de língua inglesa. Talvez essa seja uma das causas ou o fato pelo qual o brasileiro não se interessa e também tem baixa proficiência em língua inglesa. Também é válido citar que o governo não investe tanto assim quanto as pessoas talvez gostariam. Por exemplo, uma aula por semana de língua inglesa em escolas públicas raramente vão levar o aluno a ter fluência nesse idioma. Consequentemente, você não tem professores e nem cursos de formação para professores, no sentido de desenvolver a proficiência desses professores e fazer com que eles também queiram trabalhar aspectos linguísticos e discursivos dentro de sala de aula. Outro aspecto é a questão salarial. Poucas pessoas se interessam em ser professores na atualidade. E será que a chegada dos mega-eventos esportivos está trazendo aumento na procura em escolas de idiomas? Você confere na reportagem de Jéssica Nogueira. Aprender inglês já não é mais um diferencial, mas sim uma exigência em muitas situações, como na hora de ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Porém, a maioria dos brasileiros não estão preparados o suficiente quando o assunto é o segundo idioma. Segundo pesquisas, 47% da população brasileira apresenta nível básico de inglês. Apesar disso, houve um aumento de cerca de 50% na procura pelas escolas de idiomas nos últimos 2 anos em Campinas.
Uma pesquisa feita pela nossa produção em 7 escolas de inglês de Campinas mostra que entre os principais motivos do aumento da procura pelo idioma estão o aquecimento do mercado, exigência profissional e o aumento da procura por intercâmbio. One of the most beautiful of the 100,000 known species of the order Leptoptera are the tiger moths. Esta diretora pedagógica de uma escola de idiomas explica que a maior procura é de adolescentes. Nos últimos anos, nós temos tido um grande aumento de procura de adolescentes que nos procuram para se prepararem para a prova, para o vestibular americano, que é a prova que se chama SAT. Estudante de francês, Marília, já fez inglês durante 7 anos. Para ela, aprender novos idiomas é algo muito importante. Eu acho o idioma muito importante, principalmente no mundo de hoje. Eu nunca tive muito interesse, na verdade eu fui mais influenciada pelos meus pais, mas agora eu vejo como é importante para você não se inserir no mercado de trabalho, mas para a sua própria cultura. Cássio é cirurgião plástico e já tinha um nível de inglês, mas resolveu voltar a cursar o idioma por uma necessidade do trabalho. Eu já tinha um nível de inglês, né? Mas o ano passado eu fui convidado 2 vezes para participar de 2 eventos internacionais. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisava melhorar a minha conversação. Os eventos esportivos que o Brasil sediará nos próximos anos não afetaram o aumento da procura, mas as escolas estão investindo em cursos específicos para isso. Será que terá algum impacto nas empresas e para os funcionários? A Copa? Isso. Eu acredito que sim, principalmente na área de serviços, né? Restaurantes, hotéis, táxis, né? A gente está aí com alguns projetos de trabalhar especificamente nesses setores. Talvez os brasileiros vão deixar para a última hora. Professor, como a gente já viu, poucos brasileiros, um percentual muito pequeno, tem influência no inglês. Por estar despreparado nesse quesito, o que o senhor acha? A gente vai passar vergonha na Copa? Eu acredito que muitas instituições, hotéis, restaurantes, entre outros, têm investido tanto no corpo de funcionários, para que essas pessoas pelo menos tenham um nível básico ou uma proficiência que ela consiga se expressar, ou mesmo tomar pedidos, guiar os clientes ao longo do saguão. Eu acho que isso é importante, mas eu ainda acho que o brasileiro terá dificuldades para se expressar, principalmente porque o brasileiro não vê o ensino de idiomas ou a aprendizagem de línguas como algo que deva entrar realmente no seu plano de vida. O exemplo foi a reportagem, né? No sentido de que ela não sentia interesse, os pais precisariam impulsionar. Então eu acredito que vergonha, talvez, mas eu acredito também no povo brasileiro. O pessoal tem talvez um jogo de cintura, consegue se expressar, guia, o carisma de um brasileiro também é algo que define nós como povo brasileiro. Bom, tomara que tudo dê certo, né? Claro, vamos acreditar no povo brasileiro. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado pelo convite. Bom, o Espelho Urbano vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou e assistiu a essa edição. Até mais. Até mais.